ainda, por enquanto, o projeto da Escola Militar. Acredito que é um pequeno passo a inclusão do próprio policial dentro da escola, fazendo operação presença, o aumento da ronda, a parte de monitoramento via câmeras. Eu queria parabenizar a Secretaria de Educação por esse excelente projeto, e pode ter certeza, está até conversando aqui com o Douglas, quando vier na responsabilização dos pais aqui, a gente vai fazer um trabalho árduo para fazer esse projeto ser aprovado. Queria registrar a presença do meu amigo, do meu irmão, o vereador Bruno Orlandi de Santos, está presente aqui conosco também. Eu convido agora para utilizar a palavra o Coronel Ernesto, representando a Associação Defenda a PM. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a oportunidade ao nosso deputado Tenente Coimbra e, em nome dele, cumprimentar todos os membros da mesa, cumprimentar todos que estão aqui também hoje. Me foi pedido para falar sobre o futuro de uma educação baseada em disciplina, principalmente visto do ponto de vista da Polícia Militar, né? O que a Polícia Militar espera. Vou começar com um breve relato de um fato que aconteceu ontem. Estava fazendo a compra na padaria, a compra no pãozinho, quando entrou uma mãe com uma criança de aproximadamente 6, 7 anos de idade e também uma avó. Essa menina, era uma menina, quando ela passou pela porta, ela olhou para o caixa, tinha um brinquedo, e essa menina começou a gritar a plenos pulmões que ela queria a maquiagem da sereia. E enquanto a mãe fazia compras, ela passou o tempo inteiro gritando que ela queria a maquiagem da sereia. E gritou e chorou, um choro forçado que qualquer um podia perceber da intenção dela, e ela gritou e chorou durante todo o tempo que a mãe ficou fazendo compras. E a mãe não falou para ela nenhuma única vez: filha, fica quieta, ou então filha, não vou te dar. Quando ela chegou no caixa gritando que queria a maquiagem da sereia, a avó foi e comprou a maquiagem da sereia, e a menina parou de chorar. Essa é a educação, na minha visão, essa é a educação sem disciplina. Eu não sou psicólogo, mas eu sou casado com uma psicóloga há 25 anos, uma psicóloga que atendeu crianças na idade escolar e recebeu essa mesma criança de volta os seus 20, 22 anos, porque essa criança não teve condições de crescer dentro de uma vida que permitisse ela ter frustrações, que ela tenha tido um tipo de meta para buscar. As coisas sempre foram muito fáceis, muito tranquilas, porque os pais não querem ver os seus filhos frustrados, então os pais facilitam, via de regra, a vida dos seus filhos, desde fazer lição para seus filhos, a não trazer tarefas para dentro de casa para os seus filhos, e esses filhos acabam se tornando adultos. E a vida é um pouquinho diferente de tudo isso que ele viveu na casa dele durante todo esse período. E quando ele vai para a vida, ele encontra dificuldades, obstáculos, frustrações, e aí ele não sabe lidar com isso. Eu trabalhei 34 anos na polícia, entrei no então curso preparatório de formação de oficiais, na época que existia isso em São Paulo, com 14 anos de idade. Antes disso, frequentei por 5 anos o Colégio da Polícia Militar, que foi citado pelo deputado aqui, mantido pela Cruz Azul, que na minha época era um pouquinho diferente do que é hoje. Hoje, acho que o deputado foi visitar, encontrou uma escola particular. Na minha época era um pouquinho diferente, você entrava em forma todo dia, cabelo curto, uniforme, canta hino, chefe de turma. Então eu vivi uma experiência bastante grande de disciplina. Depois quando vai para a polícia, a gente vai lidar com as frustrações, com a falta de disciplina, com a falta de compromisso, com a falta de responsabilidade desse jovem, desse adolescente e desse adulto que vai se transformar. Então, dentro do aspecto da polícia, e eu posso falar como gestor de polícia, não falo pela polícia, por favor, entendam bem, eu não falo pela polícia. Talvez fosse interessante ter aqui hoje um oficial da polícia para falar pela polícia. Eu não falo pela polícia, eu falo como um policial que trabalhou 34 anos
aí nas ruas e gerindo a polícia dentro de um determinado local. Como gestor de polícia, a gente entende que existem possibilidades enormes de melhora quando a gente trabalha a criança e o adolescente numa tarefa de discipliná-lo e mostrar para ele que a vida não é tão simples como ele possa imaginar nas novelas de televisão, e as coisas não são tão lindas, as coisas, nem todos os finais são felizes, e você vai ter problema, vai ter percalço, vai ter obstáculo, vai ter que superar. Então, quando uma criança, um jovem adolescente, ele é tratado dessa forma, na realidade, não em outros, não com crueldade, mas na realidade, ele desenvolve alguns reflexos que vão ajudá-lo no futuro. Talvez este seja o grande mérito daquilo que nós estamos observando nos movimentos de militarização. Se a gente trocar a palavra militarização para moralização ou para ética, a gente resolve o problema. Ninguém é contra, duvido que alguém em sã consciência seja contra uma ética dentro de um colégio. Só que a ética que está sendo trazida hoje está sendo trazida pelos militares, ou pelos policiais militares. O fato é esse. Sem criticar nenhum tipo de posicionamento, não me considero alguém que seja de extrema direita, de direita. Eu só sou humanista. E o que eu falo aqui eu fiz com os meus filhos. Os meus filhos sempre foram tratados dessa forma em casa e nenhum deles é anormal. São normais como qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer jovem adulto. Então, do ponto de vista da polícia, eu enxergo dessa forma a necessidade de gestor de polícia, a necessidade de a gente ter potencialmente mais limites para os nossos jovens adolescentes e jovens adultos. Isso vai, como foi dito no vídeo, ajudar a tarefa da Polícia Militar. Eu fiz uma pesquisa, eu faço parte profissionalmente, eu encerrei minha carreira na Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia de São Paulo, tenho um vasto contato com essa área dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, temos grupos que trocam informações de polícia comunitária, e esse trabalho dentro de uma escola não é nada mais do que fazer polícia comunitária, aproximar a PM, a polícia militar, da população e vice-versa. Então, eu fiz uma pergunta, sabendo que convidado que fui para fazer essa explanação aqui, fiz uma pergunta aos meus amigos dos 27 estados brasileiros, 26 estados mais Distrito Federal. E eles responderam o seguinte: todos os estados que têm polícia dentro de escolas, fazendo a escola militarizada, todos, sem exceção. Primeiro, aumenta-se o respeito para com o professor. Porque existe uma noção clara de responsabilidade, de respeito, de cumprimento de normas. Então esse é o primeiro reflexo. Segundo reflexo, que é unânime: redução dos problemas intramuros escola. Se reduz o furto, se reduz a briga entre adolescentes, entre crianças, se reduz as ofensas aos professores, se reduz a degradação do ambiente. Então nós temos menos problemas de pichação, de quebra de material e assim por diante. E o mais importante, talvez, do ponto de vista da polícia, para a polícia, é que esse comportamento extrapola o intramuros. Ele vai para extramuros, ele vai para a comunidade ao redor. A palavra não é essa a correta, mas as nossas crianças contaminam positivamente o ambiente ao seu redor. Porque ele vai passar a ser um agente que vai fiscalizar aquilo que o pai está fazendo. Porque se ele na escola não pode ser disciplinado, se ele tem que cumprir regras, a primeira coisa que ele vai falar para o pai, e criança faz isso, quem tem filho sabe disso, a criança fala assim: pai, mas na escola falaram que não podia fazer o que o senhor está fazendo. Ele passa a ser um agente de mudança. Então, um efeito colateral da presença militarizada dentro das escolas, isso no Brasil, talvez o capitão Davi tenha estatísticas, né? Eu não tenho estatísticas, foi consulta de WhatsApp, grupo de WhatsApp para todo mundo, mas todos foram unânimes. A redução dos índices criminais, mesmo em áreas bastante degradadas no entorno das escolas.
redução de furtos, redução de roubo, redução do tráfico de entorpecentes, porque o traficante sabe onde ele vai oferecer a droga, ele sabe qual é o ambiente que tem ali, principalmente aquele pequeno traficante, né? Ele sabe qual é o ambiente que ele encontra. Quando ele não encontra o ambiente para fazer o tráfico, ele não vai fazer o tráfico, ele não vai se arriscar. Então, isso tudo está comprovado. Talvez faltem dados, eu até estimularia que o capitão Davi pudesse fazer essa coleta de dados diretamente com as escolas, para a gente poder colocar isso numa planilha e mostrar o que era antes e o que é depois, para que não fique somente nos testemunhos dados por aquele que está vivenciando isso no dia a dia. Em relação a São Paulo, quando eu estava na diretoria, nós fizemos um levantamento porque havia um interesse muito grande nesse aspecto escolar, o que fazer com as escolas e como potencializar as escolas. Então nós temos 4 intervenções hoje muito claras de polícia dentro ou em relação às escolas. Nós temos as rondas escolares, que é um programa de policiamento já implantado há décadas, que é solidificado, onde as rondas passam fora das escolas e também tem a missão de entrar dentro das escolas, principalmente num contato muito mais próximo com a diretoria, com os funcionários do que com os próprios alunos. Nós temos o PROERD, que é um programa de resistência ao uso de drogas, que já tem 25 anos aqui em São Paulo e já formou mais de 10 milhões de crianças aqui em São Paulo. Esse programa foi realizado através de 10 classes, 10 lições dentro das escolas por policiais militares fardados e armados. Fica muito claro isso, fardados e armados, porque é como o policial trabalha no dia a dia. O policial militar não trabalha desarmado, ele trabalha fardado e armado. A realidade é essa. A profissão dele é essa. O médico não trabalha sem estetoscópio, bom assim dizer. Então, o policial militar trabalha fardado e armado. E detalhe, essa é uma exigência internacional. Porque o programa é um programa internacional e essa é uma exigência internacional. Então, nós temos a ronda escolar, onde o policial militar está fardado e armado. Nós temos o PROERD, onde o policial militar está fardado e armado. Nós temos também um programa que talvez ninguém aqui conheça, ou pouquíssimos conhecem. Talvez nem o nosso representante da educação, não sei se está aí ainda. Ele saiu, isso aqui. Então, talvez ele não conheça, mas nós temos zeladores policiais militares dentro de escolas. Eu não sei, 2017, que foi quando a última vez que eu tive contato com esse número, estava ainda na ativa, eram mais de 350 escolas onde havia a oferta, eu não sei se estavam ocupadas, mas havia a oferta para serem ocupadas por policiais militares. Então o policial militar já está dentro das escolas. E agora nós temos o programa Escola Mais Segura, que a minha grande preocupação, ouvindo isso que foi explanado pelo nosso representante da secretaria, é transformar o policial militar meramente num bedel, transformar num inspetor de alunos. E qual é a minha preocupação em relação a isso? A preocupação da imagem da polícia militar. A imagem que se passa pelo PROERD, pela ronda escolar, é uma imagem de proximidade, é uma imagem de amizade, é uma imagem de companheirismo e de cooperação. Porque essa é a imagem que a polícia quer cultivar junto à população. Não é a imagem daquele que vai interferir somente se tiver tido um problema. Para isso você não precisa estar dentro da escola, isso você faz a qualquer momento. Porque se dentro da escola tiver acontecendo alguma coisa, é só a professora ligar 190 que vai lá uma viatura. Para isso nós não precisamos de escola mais segura. O policial militar não precisa estar lá dentro da escola para ser inspetor de alunos. Ele precisa estar lá para ser um exemplo, para trabalhar efetivamente como acontece nas escolas ao longo do Brasil, para trabalhar como exemplo. Hierarquia, disciplina, mostrar como é que funcionam as normas e as regras, fazer com que essas regras sejam cumpridas, não pela imposição, mas muito mais pelo exemplo e pelo resultado que essas regras trazem no dia a dia das pessoas. Eu vou só, para encerrar, eu gostaria só de citar 2 casos que eu trouxe aqui de Marabá, uma escola que havia um problema enorme nas imediações,
em que houve a redução dos índices criminais dentro da escola e fora da escola, como já foi colocado ali em Marabá. E também no Amapá. Por que eu trouxe Marabá e Amapá? Porque a gente precisa, aqui em São Paulo, uma crítica talvez ao Estado, nós vamos buscar um modelo em Singapura, nós vamos buscar um modelo em Londres, nós vamos buscar um modelo na França, nós vamos buscar um modelo em Marte. Ótimo, tem que buscar sempre, almejar sempre o mais, mas talvez nós possamos buscar modelos que são mais próximos da gente, mais ao alcance e que reflitam a realidade. Eu comandei a região de Carapicuíba, onde aconteceu aquele fato, com a professora. E aquela região de Carapicuíba, com perdão, se tiver alguém aqui de Carapicuíba, mas pode ser qualquer outra região carente do estado de São Paulo, está muito mais para Pará, Marabá, e também com perdão do Pará e Marabá, do que para a França, para Paris. Então nós temos que ter consciência de que os exemplos têm que ser buscados onde eles são similares. Não dá para trazer coisa de fora para cá, querendo fazer milagre. Nós temos que ter qual é a nossa realidade. A realidade tem que ser vista, e o modelo que nós temos dentro do país, das escolas militarizadas, tem que ser muito mais estudado aqui em São Paulo, coisa que não está sendo ultimamente. Então, essa frente, deputado, parabéns pela sua conduta, de ter essa frente, de organizar essa frente e principalmente de trazer estudo daquilo que funciona no Brasil. Porque se funciona no Brasil, funciona em São Paulo também. Nós temos que ter essa consciência. Eu só queria fechar definitivamente dizendo que a organização que eu pertenço, que é a Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares de Defesa da Polícia Militar, ela tem uma preocupação que extrapola meramente a defender institucionalmente a instituição que nos acolheu, nos acolhe até hoje, que é a Polícia Militar de São Paulo. Ela tem uma preocupação também de ajudar a Polícia Militar de São Paulo a realizar a sua tarefa. Então, nós já vimos detectado, deputado, essa carência, não sabíamos desse projeto, conhecíamos um projeto que está nas mãos aqui do deputado Major Meca, que também de militarização de colégios, mas nós vamos buscar algumas possibilidades e em breve ofereceremos algumas ferramentas de intervenção social que talvez possam ajudar nesse intuito, tanto daquilo que a frente se permite estabelecer como meta, mas também dentro daquilo que a própria Secretaria de Educação estabelece como meta, como foi exposto aqui pelo nosso representante. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, coronel. E o senhor foi muito feliz na sua colocação. A gente tem que pegar exemplos daquilo que funciona no Brasil. Não adianta fazer comparativos com fora. E aqui a gente tem duas realidades, tanto em Manaus como no próprio Distrito Federal. O capitão Davi não nos deixa mentir aqui, que são exemplos de gestão compartilhada e são eficientes e colaboram muito para o crescimento escolar. Eu passo a palavra agora para o meu amigo, foi meu instrutor, na época de Exército, que hoje é o chefe da seção de tiros de guerra do Estado de São Paulo, Coronel Chiarelli. Coronel, só pedir para os próximos representantes a falar, tendo em vista que a gente tem 4 parlamentares e mais 3 pessoas a falar, para serem um pouco mais sucintos devido ao adiantado da hora. Obrigado, coronel. De nada, deputado Tenente Coimbra, meu aluno, com muito orgulho. Com certeza eu sei que o deputado aprendeu muitos valores que são caros para o nosso exército brasileiro e trouxe para a vida política. Com certeza eu tenho o privilégio, uma honra de ter sido seu instrutor lá nos idos de 2010. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Mas quis Deus que estivesse aqui compondo essa mesa, pela sua iniciativa da frente dos colégios militares,
E não é por acaso, né? Como você já falou, eu sou o chefe da seção dos tiros de guerra. Nós temos 75 tiros de guerra no estado de São Paulo, onde nós temos 5.400 atiradores. E o lema dos tiros de guerra é Escola de Civismo e Cidadania. É o que esses 5.400 jovens aprendem todo ano no nosso estado de São Paulo, nos 75 tiros de guerra. É o civismo e a cidadania. É o que o senhor deputado Tenente Coimbra está tentando trazer e com certeza, com a bênção de Deus, vai conseguir trazer. E quero deixar mais um item importante aqui nessa noite, que hoje está presente aqui acompanhando a gente, o Coronel Mauro. Diz também que em 2015, eu e ele, lá no CPR de São Paulo, né, Coronel Mauro? Participássemos do primeiro grupo de trabalho da implantação do Colégio Militar no estado de São Paulo, né, que se tornou uma realidade depois do nosso presidente Bolsonaro sendo eleito, né, já irá funcionar já no ano que vem o nosso Colégio Militar de São Paulo, que é diferente da militarização das escolas. E eu também, por coincidência ou não, servi 6 anos na Amazônia, e nos últimos 3 anos, né, 16, 17, 18, eu fui prefeito militar de Manaus. E eu acompanhei a militarização das escolas lá em Manaus, aquela qual que o capitão Davi falou aqui para os senhores. E realmente foi um resultado, principalmente como o coronel Ernesto também falou, nós temos que pegar os resultados que foram apresentados positivamente no nosso Brasil e trazer para o nosso estado de São Paulo. Eu pude comprovar em loco lá na cidade de Manaus o grande resultado que teve, tanto com o aumento da nota de débito, quanto a fila de espera para entrar nessas escolas militarizadas que estavam sendo criadas no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Tá? Então, quero cumprimentar novamente o meu aluno Coimbra, né? Foi um prazer fazer parte dessa mesa e que com certeza, a partir dessa noite aí, com certeza o nosso estado de São Paulo colherá muitos frutos da militarização daquelas escolas que serão militarizadas em São Paulo. Parabéns pela iniciativa, tá? E obrigado pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço, coronel. O senhor sabe o quanto eu sou fã dos tiros de guerra, né? Escola de civismo e cidadania, que não de patriotismo também, e muito se assemelha aos modelos, embora uma curta duração de tempo, dos colégios militares, o que o senhor, sendo chefe da pasta, faz com maestria. Eu que agradeço. E não é à toa que o coronel Mauro está aqui. O coronel Mauro é o nosso próximo representante a falar, ele que é assessor de relações institucionais do Colégio Militar do estado de São Paulo. Por favor, coronel. Devido ao púlpito. Deputado Tenente Coimbra, senhores membros da mesa, autoridades presentes, inicialmente os meus agradecimentos pelo convite e a oportunidade de falar bastante rapidamente sobre a criação do Colégio Militar de São Paulo. A história do Colégio Militar de São Paulo, ela começou a ser escrita na década de 90, quando o Comando Militar do Sudeste firmou um acordo com a Prefeitura de São Paulo. Para esta empreitada foram demolidos quartéis, na época, na área do Ibirapuera, mas infelizmente essa iniciativa não logrou êxito. 2016, fruto da visão do comandante militar do Sudeste na época, o general Cid, nós constituímos aqui um grupo de trabalho que foi composto aí pelo general Carmona, que na época era o comandante do Colégio Militar, era comandante do CPOR de São Paulo, tinha lá como subcomandante o coronel Chiarelli, coronel Papa, coronel Dodo, eu e a tenente-coronel Marília, onde analisamos diversas áreas da cidade de São Paulo e foi elaborado um estudo de viabilidade e o alto comando do Exército
após uma série de estudos, permitiu a implementação desse colégio militar. Em 8 de outubro de 2018, o comandante do Exército, general Vilas Boas, e com a ação muito forte, de muito empenho do general Ramos, nós tivemos a assinatura, então, desta portaria. Numa primeira fase, o Colégio Militar ele vai funcionar no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, denominado historicamente Solar dos Andradas, tradicional estabelecimento de ensino e muito respeitado e admirado como escola de líderes e que mantém estreito relacionamento com a sociedade paulista. Numa segunda fase, iremos atuar após a construção ali de frente ao Sambódromo, ou na área do Campo de Marte, conforme foi promessa de campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro. Esse sistema, Colégio Militar, proporcionará à sociedade paulista, em geral, o ensino de excelência, alicerçado nos valores éticos, morais, além de costumes e tradições do Exército Brasileiro. Vou citar aqui rapidamente quais são as metas previstas nas diretrizes curriculares nossas. É permitir ao aluno o desenvolvimento de atitudes e incorporar valores familiares, sociais, patrióticos que assegurem ao futuro cidadão conciso de seus direitos, responsabilidades, em qualquer que seja o campo profissional. Ou seja, nós vamos trabalhar nas competências para bem preparar o cidadão para a revolução tecnológica e industrial que nós estamos passando. Desenvolver no aluno a visão crítica dos fenômenos políticos, econômicos, históricos, sociais, ensinando-lhes a aprender para a vida e não mais simplesmente do que fazer provas. Preparar o aluno para refletir e compreender os fenômenos e não meramente memorizá-los. Estimular o aluno para a prática da atividade física, buscando seu desenvolvimento físico e incentivando a prática habitual do esporte. E esse sistema está servindo de exemplo para outros locais, como, por exemplo, a cidade de Taubaté. Ontem eu estive em uma reunião com o prefeito